minha palavra a essa igreja é de gratidão, pela honradez do carinho que sempre me recebem aqui. Pastor Jean é uma pessoa maravilhosa, é um líder formidável, e a minha palavra a ele é de gratidão, pela bondade do coração dele, de me receber aqui. Agradecer a todos por esses 2 dias que estiveram com a gente aqui na escola. Espero que de fato seu coração foi alcançado por aquilo que eu estava em oração para que Deus fizesse. Obrigado pelo carinho de vocês. Agradecendo ao pastor Jean, se estende aos obreiros dessa casa. Vamos ler um texto, vamos meditar num texto. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O versículo é o 2. Versículo 2 e o versículo 5. Matou a espada Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Matou a espada Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito bom estar na tua casa. O nosso coração já foi preparado para receber a tua palavra. E como nós ouvimos aqui, através do teu servo, como é bom ouvir a tua voz. Esse sempre vai ser o meu pedido. Fala conosco. Que não haja nada em nós que de certa forma vai fazer com que a gente não te ouça, mas que o nosso coração seja alcançado com a tua voz. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Olhe para mim aqui, por favor. Isso aqui é o tempo de Herodes. Esse é o tempo de Herodes. É um tempo em que de fato ele vai fazer valer o mesmo que ele está inserido. É um tempo em que ele delega autoridade para os homens que estão abaixo do seu governo, que de certa forma presta serviço às suas ordens. E o contexto aqui é uma entrega de poder. Ele vai entregar poder a homens, para que esses homens, uma vez recebendo esse poder entregue, entendam o fim desse poder. Qual é a finalidade dessa entrega desse poder? Esses homens têm que colocar em prática com a igreja. E que prática é essa? Fazer com que a igreja passe por um período muito crítico. Eles estão debaixo dessa entrega de poder para vir maltratar a igreja. Então Herodes, ele vai fazer valer o seu tempo, delegando esse poder a esses homens, para que esses homens venham de encontro à igreja a fim de maltratá-la.
Então a igreja está passando pelos maus tratos, porque de fato o tempo é tempo de Herodes. Me deixa um pouco desconfortável saber que a igreja tem um dono e o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar esse quadro que o patrimônio dele tem vivido. Herodes delega poder a homens, e esses homens entendem o poder que tem, vêm de encontro à igreja, porque esse é o alvo, maltrata a igreja, e aquele que de fato é o dono da igreja não vai fazer absolutamente nada para mudar esse quadro. É difícil a gente entender isso, mas é uma realidade. Tem coisas que Deus não vai fazer, vai deixar a gente passar por isso. A igreja vive esse período ruim, é um quadro absolutamente contraditório ao que se esperava que de fato ela vivesse. Ela tem um dono, o dono da igreja não é Herodes, e o dono da igreja não vai fazer absolutamente nada para que aquilo que é patrimônio dele deixe de passar por isso que vem passando. O que é difícil a gente entender é que mesmo ele sendo dono, ele não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Ele continua sendo o dono da igreja, deixando ela passar por esses maus tratos. Porque a questão é entender, a igreja que precisa entender que tempo ela vive. Porque o tempo que passa é um e o tempo que vive é outro. O tempo que passa é o tempo de Herodes, o tempo que vive é o tempo que é o dono dela. Então quem tem que entender o tempo que vive é a igreja. Então a igreja, ela sabe o tempo que passa, ela passa pelo tempo de Herodes. Mas a igreja não vive o tempo de Herodes, a igreja passa pelo tempo de Herodes. E o tempo de Herodes passa a igreja. A igreja não vive o tempo de Herodes, a igreja vive o tempo daquele que é o dono dela. A igreja que precisa entender que tempo que ela vive. Porque o tempo que ela passa, ela já está ciente, porque ela está passando. Mas o tempo que ela vive é bem maior do que o tempo que ela passa. Porque o tempo que ela passa já é bem expressivo, passa. Herodes fez o que fez, a igreja está onde? Então é um tempo que passa. Por mais que a igreja passou pelos maus tratos dentro do tempo de Herodes, o tempo de Herodes começou e acabou, e o tempo da igreja? Por que o tempo da igreja permanece? Porque o tempo da igreja não está ligado com o tempo que ela passa. Então, o tempo é de dor, é o tempo que passa. O tempo de lágrima é o tempo que passa. O tempo de ferida é o tempo que passa. E o tempo que ela vive? O tempo que ela vive é contraditório ao tempo que ela está passando. Porque o tempo que ela vive é um tempo eterno. Porque é o tempo daquele que é o dono dela. Então, por que Deus não está agindo nisso? Porque Ele quer que a igreja entenda que tempo que ela vive. Não é o tempo que ela passa. Então é difícil você entender, porque você está literalmente preso ao tempo que você está passando. E você parece que não entende o tempo que vive. O tempo que você vive é mais forte do teu tempo que você passa. Porque o tempo que você vive é o tempo daquele que é o teu dono. É o tempo daquele que detém controle absoluto. Mas ele não está fazendo nada. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Deus não precisa fazer nada para mostrar quem Ele é. Então quer dizer que você só acredita num Deus que abre porta depois que Ele abrir? Mesmo Ele não abrindo, Ele continua sendo um Deus que abre porta. Ele não precisa abrir uma porta para saber, para que todos saibam que Ele é um Deus que abre porta. Ele é um Deus que abre porta não abrindo. Ele não precisa curar alguém para que todos saibam que Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que cura não curando. Ele não precisa fazer absolutamente nada para provar alguma coisa para alguém. Ele continua sendo dono da igreja. Ele não vai mudar a relação que ele tem com a igreja, porque a igreja está passando por alguma coisa que ela não quer passar. O problema é quando você passa por alguma coisa que você não quer passar, você muda a tua relação com ele. Quando que você muda a tua relação com ele? Quando você mais pesa na vida o tempo que você passa. E você não entende o tempo que vive. Esse tempo de dor da igreja é um tempo que passa. Começou, vai terminar. Então a igreja está vivendo o tempo que ela vive, que é o tempo do dono dela. Mas nem por isso o dono da igreja limita ela passar por esse tempo. Então você imagina o que é a igreja ser maltratada
nesse tempo que ela está passando, e isso causa um alvoroço no meio dos judeus. Os judeus estão absolutamente alegres porque a igreja está sendo maltratada. É difícil digerir essa informação, mas é uma verdade. Os judeus estão alegres porque a igreja está sendo maltratada. Então, alegria é alegria em qualquer instância. O problema é a base que sustenta a alegria. Então, você não pode julgar alguém que está feliz. Você tem que analisar a base da felicidade. Porque tem coisa ruim que faz alguém ser feliz. Então, você imagina o que é os judeus alegres, felizes, porque a igreja está sendo maltratada. Só que essa alegria dos judeus faz com que Herodes continue maltratando a igreja. Isso chega aos ouvidos do Herodes como um louvor. Isso nutre o coração de Herodes para ele colocar com mais afio a sua prática. Podia ter parado por aqui, mas ele continua porque, afinal de contas, os judeus estão felizes, por isso que eu estou fazendo a igreja passar, então eu vou fazer mais coisa. Herodes só não maltrata, agora Herodes vai prender Tiago e vai matar Tiago. Você imagina que é só a igreja ser maltratada, causa alegria nos judeus e se matar alguém lá no meio. Então Herodes vai matar Tiago, Tiago vai ser morto. Isso causa um carnaval no meio dos judeus, porque eles ficam doidos por isso, porque isso faz com que eles venham festejar. Essa é a melhor palavra que cabe ao sentimento deles. Festa. Os judeus agora estão em festa porque alguém da igreja morreu. Você imagina que isso chega ao coração de Herodes, uma informação que faz com que ele vá ao ápice da sua loucura, vivendo no seu tempo, porque ele agora vai mandar prender Pedro. Ele prende Pedro para matar Pedro agora. Pedro vai morrer quando? Agora. Pedro vai morrer agora. Pedro não vai morrer depois. Ele prende Pedro para Pedro ser morto agora, porque tem que aproveitar o fervor do povo. Só que alguém chega em Herodes dizendo, é Páscoa. Herodes é muito religioso para matar alguém na Páscoa. Ele não suja a mão dele de sangue. Então ele vai dizer assim, terminando a Páscoa, Pedro morre. Ele não pode matar ninguém na Páscoa, porque ele é muito litúrgico concernente à prática da religião, então ele não vai matar ninguém agora. Mas ele diz assim, terminando a Páscoa, Pedro morre. Terminando a Páscoa, Pedro morre. Era tudo que a igreja precisava. De tempo para orar. Era tudo que a igreja precisava. De tempo para orar. A igreja vai se reunir dentro de uma casa. Uma casa é simples, mas é uma casa grande. A casa da irmã Maria é uma casa grande. É uma casa grande para caber aí no mínimo 120 pessoas. É basicamente esse número. Eles vão para dentro da casa da irmã Maria para orar. A casa da irmã Maria não é igreja. A casa da irmã Maria não é um lugar de oração. Mas até porque não existe um lugar específico para orar. Até que você ore no lugar. Quem faz o lugar ser o lugar de oração é você que decidiu orar nele. Não tem um lugar específico para você ir lá orar. Até que você decida orar no lugar. A igreja vai se reunir na casa da irmã Maria para orar. A casa da irmã Maria virou uma casa de oração. E a igreja vai orar despretensiosamente. Tem um alvo? Tem. Mas não tem troca, não tem barganha. Porque isso é oração. Não tem medição de palavras. Não tem forma de colocar termos. A igreja vai orar. Desprendida. A igreja é movida por alguma coisa que impulsiona em relação à oração, que não é outra coisa a não ser o amor por orar. A igreja vai orar. Ninguém está tremendo, ninguém está se arrepiando, ninguém está gritando, ninguém está tendo visões. A igreja está só orando. E na medida que a igreja ora, sem que a igreja soubesse, Deus acabou de entrar na prisão de Pedro. Assim, a gente dá aleluia, mas é difícil da gente engolir isso.
Porque me ensinaram que no lugar que eu oro é um lugar oportuno para manifestação divina. Então a gente cria uma ideia de que quando eu passo a orar, eu encaixoto Deus, eu aprisiono Ele no lugar, Ele tem que se manifestar aqui, onde eu estou orando. Então a gente criou uma ideia de Deus que quando eu passei a orar, eu controlo de certa forma e eu tenho que ver Ele agindo da maneira que eu estou orando. Só que presta atenção numa coisa, a igreja está orando dentro de uma casa. E Deus está se revelando em outro lugar. É justamente nesse lugar que Deus decidiu entrar, que é um lugar que a igreja não entra. Eu quero que você entenda, Deus trouxe alguém e colocou aqui dentro, passou por aquele portão para entender isso. Na medida que você ora, Deus vai se manifestar em um lugar. A igreja não está se arrepiando, a igreja não está caindo no chão, a igreja está orando. A igreja não vê Deus agindo e ninguém vai ver Deus agindo. Ninguém nunca viu Deus agindo. Ninguém nunca verá Deus agindo. Deus não se deixa ser visto fazendo, Ele mostra depois que fez. O processo que Ele vem fazendo, ninguém vê. Quando Ele conclui, Ele revela o que de fato Ele vem fazendo. A igreja não sabe, mas Deus entrou na prisão de Pedro. A igreja não está vendo, mas Deus entrou na prisão de Pedro. A igreja não está sentindo nada, ninguém se levantou dizendo, eu tive uma visão agora. Não, não tem isso. Pelo simples prazer de orar, a igreja está orando. E na medida em que a igreja se desenvolve em oração, Deus entrou na prisão dele. Não tem nenhuma resposta em relação a isso, a igreja só está orando. A igreja em oração, e Deus entrou na prisão de Pedro. E quando Deus entra na prisão, é muito silencioso. Nem lá ele faz barulho nenhum. É de maneira simples, sem estardalhaço, sem chamar atenção. Ele entra, Pedro está dormindo, acorrentado as mãos e os pés com 2 soldados. Na frente da cela de Pedro tem 2 soldados guardando a porta da cela. Na frente dessa cela tem uma outra porta com outra e por aí vai. Deus se manifestou aqui, Pedro está dormindo. Deus vai tocar em Pedro, tocou na ilharda dele. Deu um toque, Pedro acorda. A igreja está orando. Mas a igreja não viu Deus tocando em Pedro. Aí você vem para cá dizendo que vai parar de orar porque não está vendo Deus agir. Você vem dizer que está cansada de orar porque não está vendo Deus fazer. Se você quiser desistir de orar, desista logo, porque você não vai ver Deus agindo nunca. Você não ora porque quer ver Deus agindo, você ora para ter comunhão com Deus que age. O problema é esse, é que a gente ora para poder ter. A gente não ora pela necessidade do ser. Quando você passa a orar querendo alguma coisa, você deixa de ser a coisa que Deus quer que você seja. Agora, quando você passa a orar querendo ser alguma coisa, você está qualificado a ter aquilo que você sempre quis. Porque a única coisa que me qualifica a ter o que eu preciso ou o que eu quero é sendo aquilo que Deus quer. Se eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja, eu não vou conseguir administrar aquilo que eu venho buscando ter. Só merece ter quem buscou ser. A igreja não está vendo nada disso e Deus está tocando em Pedro. É isso que eu quero que você entenda. Você está dizendo que vai parar de orar porque você não está vendo Deus fazer absolutamente nada. Você está dizendo que está cansado de orar. Você cansou de falar com Deus. Você vai entregar os pontos porque você não está vendo absolutamente nada. É isso mesmo? Tem certeza? Deus toca em Pedro. Pedro acorda. Ele vai dizer assim, levanta. Tem que ser muito louco para acreditar em algumas coisas que está na Bíblia. Tem alguém assim aqui ou não? Porque tem que ser doido, gente. Para acreditar nessas coisas tem que ser doido. Pedro está acorrentado com 2 homens. Quantos homens? Quando Deus toca em Pedro dizendo acorda, e ele acordou, depois que Pedro acorda, ele diz assim, levanta.
E quando ele vai levantar, é a Bíblia que diz, as correntes das mãos e dos pés soltaram. E os homens continuam dormindo. Você não tem noção que Deus está trabalhando num silêncio, até num território improvável. Não, eu vou repetir porque isso aqui vem forte no meu coração. Deus está trabalhando no silêncio em um lugar improvável. Eu vou repetir isso aqui para alguém, você vai me ajudar. Diga para pelo menos 2 pessoas, Deus está trabalhando no silêncio em um lugar improvável. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem resposta essa semana para você. Deus está trabalhando no silêncio dentro de um lugar improvável. Deus está trabalhando no silêncio dentro de um lugar improvável. Quando ele levanta a corrente, cai da mão e do pé. Ele diz assim, bota a roupa. Aí você vem dizer que Deus não está trabalhando. Aí você vem falar que Deus não está agindo. Bota a roupa, calça a sandália, bota a capa. Aí você vem dizer que Deus não está trabalhando. A igreja não está sabendo de nada. E aqui é profecia para essa casa. A igreja não está sabendo de nada. Mas Deus está trabalhando em prol da igreja. Eu não estou vendo. Não vai ver nunca. Aleluia. 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 Glória. Aí Deus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, aí é mais louco ainda. Vai dizer para ele assim, me segue. Espera aí, gente. Não tem pegando na mão? Não. Não tem carregando no colo? Não. Só tem essa expressão fundamental e relevante. Me segue. Se você esquecer tudo que eu falar aqui agora, não esqueça disso. Me segue. Qual é a ideia do me segue? É pisar onde eu piso. Qual é o resultado? Você passa por onde eu passo. Me segue. Pisa onde eu piso. Que você passa por onde eu passo. Olha para cá. Tem uma grade aqui. Tem o quê? Aí Deus está falando para ele assim, me segue. Na medida em que Deus vai andando para fora, Pedro vai atrás. É loucura mesmo. Mas como você falou que é doido e acredita, eu vou falar. Porque tem lugar que não dá para falar mais isso aqui não, gente. Tem gente que não acredita mais nisso. Deus falou, me segue. Pisa onde eu? Pisa onde eu? Que você passa por onde eu? Deus passou pela grade porque Ele é Deus. E Pedro vai passar como? As suas maiores experiências estão na sua disponibilidade em se submeter a cada passo que Ele der na sua frente. As suas maiores experiências estão na sua disponibilidade de pisar aonde Ele pisa. Que você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Deus passou, aí vem Pedro. Na medida que ele vai chegando perto da grade, o que você faria? Na medida que ele chega perto da grade, é a Bíblia que diz, e a porta abriu por si. Você não entendeu? Eu vou repetir. E a porta abriu por si. Pedro não tem chave, mas ele tem a presença.
Quem tem a presença não precisa de chave. Quem tem a presença não precisa fazer força. A porta abre por si. Aí Deus passa pela outra porta. E ele vai atrás. Deus passa pela outra grade, ele vem atrás, quando ele chega perto, abriu sozinha. Já abriu duas, e agora? Tem a terceira. Está tudo escrito aí. Deus passa, vem ele atrás, quando ele chega perto, a porta abriu sozinha. Só que agora ele está parado de frente a um portão de bronze. Depois da experiência da primeira porta, da segunda porta, da terceira porta, o que é um portão de bronze? Quando você pisa onde ele pisa, as portas se abrem sozinhas. Quando ele para diante do portão de bronze, está escrito, e o portão abriu por si. Pedro saiu. Pedro está lá fora, o portão fechou e Deus sumiu. Pedro está sozinho, olhando para o nada, e o texto dizia, achava ser um sonho. De repente é Pedro que decide ir em direção à casa da irmã Maria. Deixa eu simplificar. A igreja está dentro da casa da irmã Maria. A igreja está orando por Pedro. Não é a igreja que vai atrás de Pedro. É Pedro que vem no endereço da igreja. Não, eu vou repetir isso para você, está forte no meu coração. É Pedro que vai em direção ao lugar em que o povo está orando. Isso é uma resposta para você. Você não vai precisar sair por aí atrás de Pedro, fique tranquilo. O Deus que solta o Pedro é o Deus que sabe de onde você está orando. O seu lugar de oração será visitado por uma resposta. Eu vou repetir isso. O seu lugar de oração será visitado com uma resposta. Alguém acredita nisso? O seu lugar de oração será visitado por uma resposta. Tem resposta caminhando em direção à tua casa. Tem resposta caminhando em direção ao teu lugar de oração. Tem lugar que você decidiu orar nele. É esse endereço que Deus vai dar para Pedro. Vai para lá. Tem resposta caminhando em direção à tua casa. Tem alguém que acredita nisso, gente? Ele chega na casa da irmã Maria, depois você pergunta ao pastor Jean, que é mais teólogo do que eu. Geograficamente, o terreno é muito grande. Só para questão de curiosidade, é onde aconteceu, né, a festa lá do bendito do Pentecostes. Só para você ver o que a oração é capaz de fazer no lugar. Mas deixa para depois. A casa dela é uma casa simples, mas é uma casa grande, para caber 120 pessoas. Só que ao redor da casa tem uma cerca. Tem uma cerca. Lá no Rio, esses portões, a gente chama de portão de ripa. Aqui também não. Portão de ripa. Você conhece portão de ripa ou você está fazendo, ou você só viu na internet? É porque vocês são ricos, aqui não tem ripa. É, vocês são ricos, lá no Rio que tem esse negócio de pobre. Ó, ele viu? Ó, viu? Ó, ó. Portão de ripa. Pedro está parado em frente ao portão de ripa, batendo. É difícil a gente ter que entender isso aqui, mas é a verdade. Pedro está parado em frente ao portão de batendo. Para alguém lá dentro da casa ouvir. Eu vou repetir para ver se você pega. Pedro está batendo num portão de ripa.
Pedro está batendo no portão de ripa, batendo. Para alguém lá de dentro da casa ouvir. Gente, agora mesmo, ali atrás, ele parou de frente a um portão de bronze, ele abriu sozinho. Agora ele está diante de um portão de madeira batendo. Espera aí, o portão de bronze abre sozinho, o portão de madeira eu tenho que bater? É a forma que Deus trata da gente. Porque tem hora que o portão de bronze a gente já acha que a gente é alguma coisa. O portão de bronze abriu por minha causa. Aí quando de repente para diante de um portão de madeira e fica esperando ele abrir sozinho, não vai abrir não. Tem que bater para Deus tratar da gente, para a gente saber que não é a gente, é Ele. Tem portão de bronze que vai abrir sozinho, mas tem de ripa que você vai ter que bater. Para você entender que quem faz é Ele, não é você. É a presença dEle, é Ele, não é mais ninguém. Está batendo aí lá dentro uma menina, uma jovem. Os teólogos modernos falam que entre 14 a 17 anos de idade, é Rod. Qual o nome dela? Ela está dentro da casa da irmã Maria. Eu vou perguntar, o que uma jovem, um adolescente está fazendo lá dentro? Tanta balada para ir? Tanta festa para ir? Tanto lugar legal para estar? De repente um lugar melhor ainda, quem sabe? O que uma jovem está fazendo lá dentro da casa da irmã Maria? Orando. Um jovem, uma jovem dentro da casa da irmã Maria, orando. Orando. Todo mundo indo para a festa e ela orando. Todo mundo indo para os lugares legais aí e ela orando. Mas em contrapartida, a maior experiência da vida de Rod vai vir agora. O texto diz que ela ouviu a voz de Pedro e reconheceu a voz. Porque quem ora fica sensível. Ela sai da casa, vai lá para atender. Só que ela está tão anestesiada, ela toma um susto tão grande, que ela vai para abrir a porta, não abre, se espanta e volta para orar. Olha o ensinamento que essa moça vai dar para a gente. Tem hora que a gente se empolga com as respostas que Deus dá para nós. E as respostas que Deus dá para nós, nos tira do lugar que a gente obteve a resposta, que é o lugar de oração. Ela volta para orar independentemente da resposta que está batendo na porta. Eu sei que você conhece, porque eu conheço gente que orava tanto para ter alguma coisa, depois que teve, deixou de orar. Agora, quer uma verdade? Tem coisas que Deus não vai te dar, justamente para você continuar orando. Porque entre te dar e ver você ficar calado, Ele prefere ver você falando e não dar o que você está pedindo. Porque a prioridade de Deus é ouvir a tua voz, não é dar para você o que você quer. Ela volta para o lugar para orar, e quando ela volta lá para dentro, o povo que está orando, gente. O que houve? Quem é? Não é Pedro, está batendo na porta. E o povo que está orando vai dizer, você está maluca, deve ser o anjo dele. Você dá para entender que dentro do mesmo lugar tem gente que acredita naquilo que ora, e tem gente que ora mesmo não acreditando. Não entendeu? É possível você orar por alguma coisa que nem você está acreditando que isso é capaz de acontecer. Mas não é porque você não acredita que Deus vai deixar de fazer. Porque qual é o segredo? Mesmo você não acreditando, você está falando com Ele. Enfim, Pedro está solto. Diga solto. Solto. Eu começo a encerrar. Eu pergunto e você me responde o mais rápido possível. E me responde sem pensar, não tem problema não. Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Para minha esposa ouvir no Rio, quem matou Tiago? Quem matou Tiago? E se eu te falar que foi a igreja, você acredita?
Tiago e Pedro fazem parte da mesma igreja, diga amém. Aonde a igreja estava quando Tiago foi preso? Se a igreja orasse por Tiago na mesma intensidade que ela orou por Pedro, o Deus é o mesmo. A igreja ora por Pedro, Deus solta Pedro. Mas aonde a igreja está quando Tiago está sendo preso? Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Quando você ora por alguma coisa, você guarda isso que você está orando. Quando você deixa de orar, você descobre, torna vulnerável aquilo que você deixou de orar. Então o maior culpado de algumas coisas estarem morrendo na minha vida sou eu. Porque eu tornei isso vulnerável. Só que olha como é que Deus trabalha. Pedro foi preso para morrer? Agora. Só que alguém vem em Herodes dizendo, é Páscoa. Mata não. Era tudo que a igreja precisava. Deus está dando tempo para a igreja, para ela entender. Vai perder Pedro como perdeu Tiago? Ou vai se levantar para orar? Vai perder mais uma vez? Vai se machucar mais uma vez? Vai se arrebentar mais uma vez? Vai ficar de luto mais uma vez? Ou vai se levantar para orar? Vai se levantar para orar? A igreja já perdeu Tiago, vai perder Pedro. Deus está dando tempo para a igreja acordar para orar. E Deus é assim. Deus sabe como nos trazer para o lugar da oração. Deus está dando tempo para alguém aqui para dizer para você, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero conhecer o que está no teu coração ouvindo você falar. Eu quero ser alcançado com o tom da tua voz. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você se expresse em relação ao que está acontecendo aí dentro. Eu quero que você bote para fora. Não diga que eu já sei, porque de fato eu sei. Antes mesmo de você nascer, eu já sabia disso tudo. Mas eu quero te ouvir. Eu quero que você se abra, eu quero que você fale. Eu quero que você se expresse, eu quero que você coloque isso para fora. Se de um tempo para cá parou. Parou. O lugar que você deixou tão marcado ali, sendo o teu lugar de falar com Deus, aonde você está lá. Eu fiz essa volta toda só para dizer isso para alguém. Eu sei que não é para todos. Comece essa semana dizendo para Jesus, eu quero voltar a orar como eu orava. Seja lavando uma louça, seja arrumando uma casa, seja no meu escritório, seja onde, na repartição onde eu trabalho, seja no trânsito, seja na rua andando. Eu quero voltar a fazer o que eu fazia. Eu quero orar do jeitinho que eu sempre orei. Totalmente desprendido, sem regra, sem base, simplesmente pelo prazer de falar com Ele. Esse é o meu desafio para você essa semana. Você deixou de viver algumas coisas porque você deixou de falar com Deus algumas outras coisas. Terminei. Eu quero que você saia por aquela porta daqui a pouco entendendo. Eu matei Tiago. Eu matei quando deixei de orar. Eu tornei vulnerável. A guerra se armou e eu não me armei para a guerra. Eu simplesmente me enclausulei em alguma repartição da minha vida e tornei vulnerável o ataque e eu perdi. Só que dessa vez eu não perco. Eu não vou perder Pedro igual eu perdi Tiago. Chorei por Tiago, lamuriei por Tiago, me desesperei com Tiago. Mas é tempo de eu enxugar as minhas lágrimas de dor, de luto. E ir lá para aquele lugar que está marcado já.
ou de repente recomeçar em um outro lugar, fazendo desse lugar que eu vou orar agora, o meu lugar, o meu ponto de encontro. Se tem uma coisa que Deus respeita, é ponto de encontro. Na viração do dia, Deus ia lá no jardim, em um lugar específico para encontrar com os dois. Um dia Deus foi, eles não estavam. Eles não estavam lá. E Deus grita: onde vocês estão? Quem sabe esse é o grito na tua alma hoje. Eu quero você de volta. Eu quero ouvir você falar do jeito que você falava, da maneira que você falava, da forma que você falava. Eu tenho te abençoado, eu tenho feito tanta coisa em você. Eu tenho lhe dado tanta coisa. Mas eu tenho saudade de te ouvir falar comigo. Eu tenho saudade de você falar aquelas palavras que você falava. Você me chamava de pai, de amigo. Você falava cada coisa que só na sua intimidade mesmo para falar. Que eram palavras tão específicas em relação ao teu processo de intimidade, que se você falar no público aqui, você escandaliza. Saia por aquela porta daqui a pouco, entendendo que Deus está te chamando para orar. Como é que ora, Rafael? Não tem jeito. Qual é a postura de oração? Não tem. Orar é falar com Deus. Não meça palavras. Fale. Fale. Eu entrego o microfone agora, mas eu vou lhe dar 1 minuto para você falar algumas coisinhas em 1 minuto, que vai definir, quem sabe, um posicionamento essa semana. Deus tem saudade da gente. Muita saudade da gente. Eu vou lhe dar 1 minuto. 1 minuto. É chuva, é só para você não sair daqui correndo. Eu vou aproveitar que eles vão fechar os olhos, eu vou ir embora daqui. Deus conhece. Trouxe chuva para dizer: ninguém sai. Feche seus olhos. Você tem 1 minuto para falar algumas coisas específicas. Se é para renovar um voto, você renova. Se é para renovar uma aliança, você renova. Mas você vai falar coisas que há muito tempo você não fala. Em 1 minuto. Dá para falar muita coisa em 1 minuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu Espírito Santo. amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Jesus amado. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu
te abençoo em nome do Filho. Seu amor perfeito. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Repousando em mim. Que Deus leve a nossa mente cativa ao trono da sua graça. E seu Toda ferramenta preparada contra nós perca as forças. E que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Conforto em teu amor. Em nome de Jesus. Pois eu sei que é Jesus, aquele Jesus. que me guarda, Jesus. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.